rapaziada, agora fora de brincadeiras. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Luz. A sinalização para resgate numa situação de sobrevivência é das necessidades mais importantes que podemos ter que executar ou satisfazer numa destas situações. Aliás, para mim faz parte das 7 prioridades ou 7 necessidades de sobrevivência que nós temos que satisfazer numa situação de emergência. E, como eu disse, a sinalização para resgate é uma coisa que é importante, porque o vosso objetivo, quando estão numa situação de sobrevivência, é precisamente esse. O objetivo final é serem resgatados, socorridos o mais rapidamente possível. E para isso devem utilizar todos os meios ao vosso dispor para sinalizar a vossa posição quando uma equipa de resgate vos procura, quando alguém não vos procura, mas acontece de estar, vocês verem alguém à distância, não está à vossa procura, mas está alguém a passar à distância e vocês querem sinalizar a essa pessoa que precisam de ajuda, seja o que for, vocês, portanto, é uma necessidade muito importante e que, por vezes, deve ser logo tratada assim que vocês ganham consciência que estão numa situação de sobrevivência, mesmo ainda enquanto estão a tratar de outras necessidades que são logo essenciais logo ao início, como abrigo, fogo para manter a vossa temperatura corporal e água para hidratação. Mesmo quando estão a tratar dessas necessidades, devem começar logo a pensar na sinalização, porque se alguém, lá está uma pessoa, mesmo não tenha nada a ver com aquilo, passar à distância e vocês conseguirem imediatamente sinalizar e pedir ajuda, estão a evitar sequer praticamente que a situação de sobrevivência aconteça. Okay? E por isso, como eu disse, mesmo enquanto logo ao início estou a tratar de outras necessidades vitais, como hidratação e como protegerem-se dos elementos, podem implementar logo medidas como esta, por exemplo, que eu fiz, que foi reverter o colete, ao contrário, utilizando a parte interior, que é laranja fluorescente, portanto altamente visível, e assegurando que a minha bússola, neste caso, tem um espelho, está imediatamente acessível no meu bolso para, num instante, se enquanto estou a tratar das outras necessidades, surgir a hipótese de eu conseguir resgatar, conseguir, portanto, sinalizar a minha posição. E então, precisamente sobre isso vai ser o vídeo de hoje, vai ser sobre a necessidade, ou seja, como se fosse uma introdução à necessidade de sinalização, onde eu vos vou mostrar vários tipos de ferramentas ou vários tipos de dispositivos que vocês podem utilizar para sinalizar a vossa posição, como utilizá-los, vou explicar de forma genérica como utilizar todos eles e, portanto, acho que vai ser um vídeo interessante. Mantenham-se aí, já sabem, eu sou o Pedro, praticante Bushcraft e técnico de sobrevivência. Mais uma vez, bem-vindos ao canal Bushcraft Luz. Socorro! Ora bem, no que toca aos dispositivos de sinalização, eles dividem-se em 2 categorias principais, e são elas os dispositivos sonoros, ou seja, aqueles que emitem som, como o caso deste apito, e os dispositivos visuais. Dentro dos dispositivos visuais, eu divido-os em mais 3 categorias, ou seja, dentro dos visuais temos os dispositivos luminosos, como o caso de uma lanterna, ou do frontal, neste caso. Portanto, estes são os luminosos. Depois temos os dispositivos de reflexo, ou refletores. Qualquer dispositivo que possa refletir luz solar pode servir para sinalização e, portanto, este é o grupo dos dispositivos refletores. E depois, por fim, dentro dos dispositivos visuais temos os dispositivos de contraste, ou seja, aqueles que vão contrastar com o que nos rodeia. Normalmente as cores que nos rodeiam são castanho, verde ou branco, no caso da neve, ou ainda amarelado, no caso do deserto. Portanto, estes são dispositivos de contraste dentro dos visuais, portanto vão fazer contraste com o meio envolvente onde nos encontramos e sinalizar a nossa posição. Basicamente, isto são alguns exemplos que eu trouxe para vos mostrar. Começando pelos sonoros. Apito. Isto é um exemplo de um apito. Pá, existem 1001 exemplos, 1001 modelos diferentes. Porquê um apito? Vocês cá estão a pensar, peraí, nós temos a nossa voz, podemos, socorro, como eu fiz no início do vídeo. Para quem assistiu ao filme Titanic, a parte final, a Rose, é resgatada porque um bote com tripulação que estava a servir para resgatar sobreviventes, só reparou nela porque ela apitou. O que é que aconteceu nesse filme, se bem se lembram? Pergunta para vocês. O que aconteceu é que ela ficou afónica, sem voz. E isto numa situação de sobrevivência pode facilmente acontecer. Ou porque vocês, em várias tentativas anteriores, já gritaram, socorro, fartaram-se de gritar. Por exemplo, alguém que passou à distância, algum jeep, alguma avioneta, algum helicóptero, e foi uma tentativa falhada, não deram por vocês, e entretanto ficaram afónicos, a vossa voz foi-se, ou porque, por exemplo, se constiparam, e eu neste momento estou a curar uma constipação, constiparam-se e as vossas cordas vocais deixaram de funcionar como deviam, e ficaram, lá está, afónicos, impossibilitados de emitir som vocal a longa distância. O apito funciona sempre, vocês só precisam de, é só soprar. Daí a necessidade do apito. Apito, vocês não se fiem na vossa voz, o apito vai funcionar sempre ao contrário da vossa voz e é
extremamente audível, muito mais audível à distância que a vossa voz. Isto é um exemplo, como eu disse, que tenho aqui. Normalmente o que eu utilizo, nem sequer é aquele, normalmente o que eu utilizo é este apito vermelho que eu tenho aqui, preso a este pedaço utilitário de corda. Que tipo de apitos é que eu prefiro? Prefiro apitos que não tenham aquela bolinha, por exemplo, os apitos às vezes dos árbitros, eles fazem assim, só que em vez de fazer apito, aquilo parece que faz... Tem uma bolinha que escolhe aqui dentro. Eu prefiro sem. Este aqui é um Fox 40, não tem essa bolinha. Este aqui é um outro modelo, também não tem essa bolinha. Porque essa bolinha facilmente fica úmida ou molhada. Se vocês querem dentro da água, se chover, etc. Facilmente fica úmida ou molhada e não vai funcionar tão bem nessas condições e vai abafar um bocado o som do vosso apito ou inclusivamente pode congelar. Portanto, eu prefiro sem bolinha. E eu aqui estou a apitar mais ou menos baixinho para não chamar muita atenção. Isto tem um som bastante potente. Com isto ainda vos permite outra coisa que a vossa voz não permite com tanta facilidade, que é fazer sinais específicos. Seja um sinal internacional de socorro, seja, por exemplo, SOS em código Morse. Depois, entramos dentro, por exemplo, da sinalização visual. Podemos começar pela lanterna ou pelo frontal. Neste caso, o que isto vai permitir-vos também é fazer sinais, por exemplo, em código Morse de SOS ou sinal internacional de socorro, e normalmente funciona muito bem em ambientes mais de lusco-fusco, mais ao entardecer ou inclusivamente à noite. Portanto, ambientes com baixa luminosidade, com pouca luz ou nenhuma luz, isto vai-se notar a distâncias enormes e, portanto, é um dispositivo interessante de sinalização, para além de servir para a tarefa mais comum, que é vocês poderem, durante a noite, continuar a fazer tarefas porque tem uma luz que vos ilumina. Okay? Portanto, dispositivos visuais de iluminação. A seguir, temos de reflexo. De reflexo, temos o espelho mais comum de sinalização, que podes aproximar um bocadinho. Portanto, normalmente deve ser transportado dentro de alguma coisa para estar protegido e não sofrer riscos. Portanto, isto é o espelho. Estão a ver o reflexo? E eu nem sequer estou a luz solar direta e ele está a refletir bastante. Tem aqui algumas instruções na parte de trás. E este é um dispositivo de grandes dimensões. Portanto, este é o objetivo do reflexo, é chamar a atenção. Existe, lá está, espelhos de sinalização próprios, existe em tamanho grande, existe espelhos de sinalização mais compactos, podem ver este aqui, eu tenho com duas borrachas, com dois pedaços de câmara de ar para proteger e não se riscar. Este é um tamanho mais portátil, mais reduzido, este aqui. Mas depois vocês podem também utilizar um espelho normal para fazer o mesmo. E neste caso, o que eu tenho aqui é uma bússola que tem um espelho. E é por isso que eu normalmente, todas as bússolas que eu utilizo nos meus kits são deste tipo. São bússolas que tenham um espelho, porque desta forma tornam-se multifuncionais. Ou seja, funcionam não só para orientação, no caso da bússola, como ainda para sinalização, utilizando o espelho. Estão a ver? E desde que seja um espelho próprio de sinalização, apropriado para isso, seja o espelho de uma bússola, seja um espelho, como este caso aqui, vocês têm um espelho normal de higiene, desde que seja um espelho, mesmo espelho, vai ter a maior potência que vocês conseguem ter, ou seja, vai ter um maior alcance a nível de centenas de metros, a nível de quilómetros até, vai ter o maior alcance possível a nível de reflexão. Porquê? Porque é um espelho, seja que tipo for. Depois existem algumas coisas improvisadas, e eu tenho aqui alguns exemplos que vocês também podem utilizar para refletir a luz do sol e sinalizar a vossa posição, como o caso de uma faca. Se for uma faca que tenha como é que eu ia dizer, que tenha assim uma superfície polida na lâmina. Aqui queria ver se apontava aí para... cá está, estão a ver? Se a lâmina da vossa faca for polida, vão conseguir fazer isto de forma improvisada. Um DVD. Estão a ver? Isto aqui, agora a luz está-se... Nós estamos aqui no meio... cá está. Estão a ver? Aí. Ou podem usar ainda, por exemplo, uma marmita que seja minimamente polida. Estão a ver? Ou, inclusivamente, o vosso iPhone, mesmo que tenha ficado sem bateria, ele é preto, mas vai refletir, como a superfície do ecrã é espelhada, vai refletir alguma luz. Okay? Ora, mas tudo isto são dispositivos improvisados. Seja a marmita, seja uma faca, seja
a superfície espelhada de um telemóvel, seja a superfície de um DVD, superfície, portanto, espelhada, tudo isto são dispositivos improvisados e não vão ter nem de longe nem de perto o mesmo alcance e a mesma potência que um espelho normal, um espelho, mesmo espelho. Okay? Mas é algumas coisas que vocês podem utilizar de forma improvisada para chamar alguma atenção para vocês. Outra coisa também extremamente importante, eu aqui estava a fazer, portanto, estava a refletir o sol assim com isto aqui, estão a ver? Estava a fazer isto, porque tenho a Cátia ao pé, tenho a minha mulher ao pé, e então consigo ver no corpo dela onde é que está o reflexo. Mas a sinalização através do reflexo tem uma forma própria para se fazer. Okay? E eu hei de falar nisso no outro vídeo, não vou estar aqui a falar especificamente neste aspecto neste vídeo para não tornar o vídeo já demasiado longo. Vou fazer um vídeo acerca da técnica correta de como utilizar isto. Portanto, não é só, vocês veem o helicóptero, estão no sol, aí está ali o helicóptero. É pá, vou apontar o espelho para o helicóptero. Não, nada disto, não é só isto. A reflexão do sol tem a ver com o ângulo de incidência do sol em vocês em relação ao ângulo onde está portanto, o objeto, seja a avionete, seja o helicóptero, que vocês querem sinalizar ou para onde vocês querem refletir o sol. E para isso vai ter uma técnica própria. Portanto, atenção a isto, não é só ao calhas, apontar o espelho para onde vocês querem. Não, isto é uma técnica própria. Muita atenção a isso. Portanto, então aqui vários exemplos de objetos refletores. Por fim, deste lado temos objetos ou dispositivos de contraste com o meio ambiente. Neste caso, comecemos por aqui, tenho uma manta térmica, que normalmente vem assim embaladas, deste género, e as mantas térmicas normalmente têm um lado dourado e depois por dentro um lado prateado, que é o mais refletor de todos. Isto é super refletor. Estão a ver? E eu já vou estender isto para vocês verem melhor, vê-se a uma grande distância. Eu não considero um dispositivo de reflexão ou de utilização do reflexo do sol. Porquê? Porque para mim um dispositivo de reflexão implica utilizar a tal técnica de apontar e refletir o sol num foco, quer dizer, num foco único, num foco preciso, por assim dizer. Isto não vai refletir a luz num foco preciso. Portanto, é refletor, mas vai espalhar a luz. É impossível vocês utilizarem aquela técnica. Portanto, eu considero mais isto um dispositivo de contraste, porque vai contrastar com, ao ser brilhante, vai contrastar com o resto da floresta. Vejam isto. Vejam como contrasta, através do reflexo, como contrasta com o resto da paisagem à volta. E a gente estamos para aí uns 50 metros. E vê-se, parece um beacon. Depois podemos utilizar qualquer pedaço de tecido, qualquer pano, o que for, de uma cor altamente visível, neste caso, cor de laranja, fluorescente. Cor de laranja vai contrastar com tudo, vai contrastar com o verde da floresta, vai contrastar com o deserto, vai contrastar com o branco da neve, com tudo. E eu aconselhava-vos a transportar para aí um tecido com o dobro da área deste, ou seja, como se fosse este mais outro por baixo, o maior que vocês conseguirem transportar. Eu normalmente transporto tecidos destes em 100% de algodão para serem multifuncionais, para servirem não só para sinalização, como também para carbonizar, fazendo charcloth e assegurando os próximos fogos. Vejam, eu tenho uma série de vídeos sobre isso, sobre charcloth, sobre carbonizar materiais para assegurar os próximos fogos depois de ter tido o primeiro fogo. Serve de compressa bastante grande, bastante absorvente, como é espessa, vai absorver uma boa quantidade de sangue, etc, etc. O que eu fiz aqui, por exemplo, lá está, mais uma vez, panos do pó, que são panos 100% de algodão, cor de laranja. O que é que eu fiz? Cozi 4 juntos. Se vocês agarrarem num pau, prender isto a um pau e fizerem disto uma bandeira e agitarem, esvoaçar ao longe, vocês conseguem destacar-se bastante da paisagem natural. E mais uma vez, quanto maior ele for, melhor, mais visível vai ser. Ou ainda, como eu vos mostrei no início do vídeo, por exemplo, um colete ou uma peça de roupa, um casaco, o que for, que dê para vestir ao contrário e que por dentro seja cor de laranja fluorescente, que é altamente visível. Basicamente, se eu vestir isto ao contrário, torno-no cone de sinalização gigante daqueles da estrada e estou a sinalizar a minha posição de forma passiva. Por onde eu andar, estou sempre em permanência a sinalizar a minha posição. Em vez de um pano destes, arranjarem uma t-shirt 100% de algodão, que é para dar também para fazer charcloth, carbonizar o tecido e assegurar os próximos fogos, 100% de algodão, mas uma t-shirt que seja deste tipo de laranja fluorescente. Porquê? Porque ao ser uma t-shirt,
vocês podem, numa situação de emergência, fazer como eu fiz com o colete. Vocês têm a t-shirt guardada na vossa mochila, mas numa situação de emergência, tiram a t-shirt da mochila e vestem por cima de toda a vossa roupa, de todo o vosso equipamento, e basicamente faz o mesmo efeito que o colete. Tornam-se um cone de sinalização gigante. Para isso, atenção, que devem comprar do tamanho pelo menos 2XL, ou se vocês forem assim mais robustos, 3XL, portanto, ou 2XL ou 3XL, mesmo para ficar muito larga. Porquê? Porque o objetivo dessa t-shirt é vestirem por cima de toda a vossa roupa que vocês possam ter e por cima do vosso equipamento. Se estivermos no inverno e tiverem um casaco e roupa de inverno, normalmente é volumosa, vocês querem que a t-shirt consiga passar por cima e caber por cima de toda essa roupa, portanto, também 2XL ou 3XL. Essa opção será, se for 100% de algodão, melhor ainda que estes panos. E depois temos aqui, por exemplo, fita adesiva. Há fita adesiva duct tape cinzenta, que é o mais habitual, e depois há de várias cores. Há de amarelo, que é o que eu tenho aqui, há laranja fluorescente, que eu neste momento não a tenho, mas já tive, e permite-vos, se for um conjunto inteiro, por exemplo, com 15 ou 20 metros, se for assim um rolo inteiro, permite-vos fazer um painel, como estão a ver aí nas imagens, um painel de sinalização, quase como se fosse por exemplo, estes pedaços de tecido, ou então permite-vos sinalizar, se tiverem um toldo impermeável, um poncho, qualquer coisa que vocês utilizem como abrigo de emergência no vosso kit, permite-vos, por exemplo, como estão a ver nas imagens, escrever o sinal do SOS, assim em grande, nas costas, portanto na parte que fica virada para fora do vosso toldo impermeável, do vosso poncho impermeável que vocês estão a usar como abrigo. E já agora que estamos a falar de ponchos impermeáveis ou lonas impermeáveis que sirvam de abrigo de emergência, que vocês possam ter num kit, nessa situação, o que eu aconselhava era, eu sei que o pessoal gosta muito principalmente o pessoal do bushcraft e que vai para o mato, gosta muito de cores verde tropa, castanho, camuflados, etc. Gostam de estar em harmonia com a natureza a nível de cores. Mas se for um kit de emergência, um kit de sobrevivência que vocês tenham numa mochila, um kit pequeno de último recurso, no kit de emergência o que eu aconselho não é um toldo impermeável camuflado ou um poncho camuflado, mas sim, mais uma vez, uma cor altamente visível, por exemplo, laranja fluorescente. Porquê? Porque numa situação de emergência, ao montarem abrigo, ficam logo só com o facto de depois de ter montado abrigo, estendido a lona, já ficam com uma forma extra de sinalização passiva. Okay? E até podem depois meterem lá o SOS com fita adesiva. Podem fazer o mesmo com o capô do vosso carro, o mesmo que fazem com o tarp, podem fazer em cima, ou no capô, ou melhor ainda, em cima do teto do carro, no tejadilho, que é maior, tem uma área maior, podem fazer o mesmo que fizeram com o toldo impermeável e escrever o sinal de SOS. Por norma, o carro já vai ser um objeto grande, por isso mais visível do que vocês, enquanto pessoas. Vai ser normalmente um objeto contrastante com as cores da natureza. A bateria acabou, o gasóleo acabou, houve uma avaria, vocês estão numa zona remota, ficaram presos com o vosso carro, portanto podem torná-lo, em conjunto com a fita adesiva, num objeto ou dispositivo de sinalização mais eficiente. Se o carro for branco, podem inclusivamente fazer uma fogueira e depois utilizar o carvão dessa fogueira para escrever o sinal de SOS a carvão, lá está, no teto do carro, porque o carvão vai funcionar como se fosse um marcador, vai sujar o capô, portanto, o tejadilho branco do carro, e podem escrever SOS, ou se for de uma cor clara, que dê para fazer isso, mas com a fita adesiva é mais prático. Outra situação é que vocês podem utilizar isto é numa situação de sobrevivência ou de emergência que tenham ficado retidos numa zona remota com o vosso carro, mas decidiram que se não forem à procura de ajuda ninguém vos vai encontrar, ou as hipóteses de vos encontrarem são mais reduzidas, então decidiram, em vez de ficar com o carro, ir à procura de ajuda, ir à procura de civilização, de alguma aldeia. O que vocês podem fazer é escrever ao mesmo sinal de, portanto, SOS no teto do carro e ao lado, portanto, escrevem uma parte SOS e ao lado escrevem, ou desenham uma seta, portanto, desenham uma seta na direção para onde vocês foram. Porquê? Porque, como eu disse, o carro vai ser das coisas mais visíveis e vai ser mais visível do que vocês, é maior do que vocês, vai ser mais visível, portanto, pode haver a hipótese de alguém sobrevoar o carro, alguém encontrar o carro, mas com o sinal de SOS e uma seta, sabem que vocês estão em perigo, precisam de resgate, mas abandonaram o veículo e foram naquela determinada direção. E depois ainda podem fazer outra coisa. À medida que vão caminhando, podem utilizar isto para sinalizar o vosso caminho. Dependendo do terreno, pode ser de 20 em 20 metros, pode ser de 50 em 50 metros, pode ser de 100 em 100 metros, dependendo da abertura ou da densidade de vegetação que vocês tenham portanto, no caminho que estão a percorrer. Se for uma zona com uma grande densidade de vegetação, portanto, vegetação muito fechada, se calhar tem que ser de 20 em 20 metros ou de 10 em 10 metros. Se for uma zona bastante aberta, se calhar pode ser de 50 em 50 metros. E o que eu faria era tentar, ao nível dos olhos, e num ramo destes, não à volta da árvore, nunca à volta da árvore. Porquê? Porque à volta da árvore o que eu estou a fazer é gastar demasiada fita adesiva, que é um recurso que acaba. Portanto, eu não quero isso. O que eu queria era, por exemplo, assim, à volta de um ramo pequeno. Pau, já está aqui o sinal, ok, vou seguir.
à volta de um ramo pequeno, pá, pode ser ao nível dos olhos, pode ser ao nível do peito, pá, numa zona onde vocês achem que é visível para quem procura por vocês, pá. E assim, em vez de ser à volta de uma árvore, por exemplo, à volta desta árvore, estou a gastar um grande pedaço de fita, não, assim estou a gastar pouca fita. O ideal, por exemplo, se calhar seria pôr mais aqui, ao nível dos olhos, para se ver bem. Novamente, continuo. Faz conta, isto aqui até é um caminho, isto é um trilho, portanto é um trilho, passa assim, mas imaginemos que isto era no meio do mato, ou seja, qualquer pessoa com 2 dedos de testa chega aqui e vê, isto é um caminho, só posso ir para a esquerda ou para a direita, não posso ir à frente. Mas imaginemos que isto era no meio do mato, portanto, era tudo, o chão era todo mato, não havia caminho nenhum visível. Eu coloquei ali, por exemplo, um naquela árvore, coloquei um naquele arbusto além, coloquei outro aqui, e o que eu iria fazer, imaginemos que eu cortei aqui, iria colocar, por exemplo, e se calhar estes que eu iria colocar até seriam maiores, iria colocar outro aqui, e depois, por exemplo, iria colocar outro aqui, ou seja, vocês veem que eu vim dali e fiz esta curvatura, estão a ver que fiz esta curvatura para aqui, ou seja, há ali 4 ou 5 que eu vou colocar perto uns dos outros, pau. Este aqui foi o ponto de viragem, aqui colocava outro aqui, para aí a 5 metros, e depois outro a 10, e a partir daí, quando começasse a andar numa linha mais reta, aí já podia colocar de 20 em 20 metros, ou de 50 em 50 metros, ou 30 em 30 metros. Portanto, na parte das viragens convém colocar pontinhos perto uns dos outros para, mas espera aí, já está ali outro, olha, mas está ali outro, ou seja, para quem anda à vossa procura não corre o risco de seguir em frente e perceber que vocês viraram, ok? Portanto, mais uma dica para vocês. Mais sinais de contraste. Lembram-se de ainda há pouco ter falado em escreverem SOS no teto, no tejadilho do vosso carro ou na vossa lona impermeável com fita adesiva? Vocês têm o exemplo, por exemplo, daqueles filmes às vezes de náufragos e de situações de sobrevivência onde eles escrevem SOS gigante no terreno, por exemplo, na areia de uma praia, numa clareira na floresta, no meio da neve, onde for. É mais uma forma improvisada com recursos naturais que vocês têm de sinalizar a vossa posição para socorro. Obviamente isto tem que ser feito numa clareira, ou seja, numa zona, porque isto é para ser visto, este SOS é para ser visto de cima, é para ser visto do ar, um helicóptero de resgate, uma avioneta turística que passe o que for, portanto tem que ser, se for numa floresta, numa zona de clareira, uma zona ampla, não aqui onde nós estamos, obviamente, e tem que ser feita com materiais contrastantes com o chão. Portanto, se o vosso chão for assim castanho, convém utilizarem, por exemplo, verde, pedras, assim mais brancas, mais claras, para contrastar com o chão. Se for na neve, ao contrário, se for na neve, por exemplo, utilizar troncos de árvores, podem utilizar vegetação verde também, porque o verde também contrasta com o branco, ou destroços, por exemplo, destroços de um barco, de um avião, onde vocês tenham ido lá parar. Numa situação dessas, provavelmente foram lá parar de alguma forma, podem haver destroços de algum tipo de veículo que naufragou, podem usar também destroços. Portanto, desde vegetação verde, troncos, pedras, destroços, etc., tudo é válido para fazer contraste e convém ser de um tamanho grande, pelo menos aí de 2 metros por 2 metros. Portanto, o que eu fiz aqui foi um S de SOS. Obviamente só desenhei o S, não desenhei o símbolo de SOS para não estar a gastar vegetação desnecessariamente e também para não estar a atrair pessoas a uma situação que não é real, uma situação de emergência falsa, ok? Portanto, e fiz aqui no meio das árvores, precisamente se passar alguma avioneta ou um helicóptero, ninguém vai cair numa situação falsa de emergência. Por isso é que só desenhei o S. Mas podem ver o tamanho do S em comparação com a minha mulher, com a Kátia. Estão a ver? Depois, obviamente, escreveria o resto, SOS, assim em gigante, numa clareira, numa zona que se visse de lado. E cada perna destas, esta e esta, tem cerca de 2 metros, 2 metros e meio. Para mim é o mínimo. Para mim é o mínimo de tamanho que vocês devem fazer. Portanto, o opacete do mesmo tamanho que o S seria, isto tem 2 metros, ali também tem 2 metros, portanto seria 4 metros de comprimento, depois por uns 3, mais 4, mais 3. Portanto, sinal bem grande. Sinal bem grande e com alguma largura. Estão a ver? Para ser bem visível. É isto. Por fim, o último tipo de sinalização de contraste, que obviamente não está aqui, mas que eu queria falar, é acerca de uma fogueira de sinalização. Basicamente, existem vários tipos de fogueiras, ou existem várias maneiras de fazer isto. Existem fogueiras que podem já estar a arder, porque vocês estão a utilizá-las para cozinhar ou para desinfetar água, e têm a vegetação verde ao lado, e vêem um helicóptero sobrevoar, e entretanto agarram nessa vegetação verde e colocam em cima da fogueira, que já está
já está a arder para ela gerar uma enorme coluna de fumo, ou pode ser uma fogueira pré-preparada, já com a acendalha e o combustível para arder e com a vegetação verde por cima, em que aquilo está numa clareira, vocês estão mais numa zona de floresta abrigados do tempo, mas ouvem à distância, por exemplo, uma avioneta ou um helicóptero e correm para essa clareira para acender rapidamente essa fogueira pré-preparada e ela vai se acender e gerar um fumo. Portanto, existem várias formas de fazer um vídeo sobre fogueiras de sinalização. Basicamente, uma fogueira de sinalização é uma fogueira viva a arder em que se junta a vegetação verde. E é essa vegetação verde que vai gerar uma enorme coluna de fumo branco que se vai destacar à distância e vai fazer contraste com todo o resto da paisagem que está à volta, inclusivamente, por vezes, sobe acima do canapé, ou seja, acima da copa das árvores esse fumo. E, portanto, é outra forma, esta é uma forma primitiva, uma forma expedita, com recursos naturais, mais uma vez, de sinalizar a vossa posição. Muita atenção a uma coisa, é que tanto uma fogueira de sinalização como, por vezes, utilizar um espelho de sinalização para o reflexo, são formas apenas de atrair atenção e não quer dizer necessariamente que signifiquem socorro, precisam de ajuda. Okay? Outros de nós já passámos por sítios, às vezes até mais ou menos remotos, e vemos fumo branco a sair de algum sítio e, olha, está ali. E às vezes a gente, depois quando passa lá mais próximo, é uma queimada. Há alguém num terreno a queimar combustível sobrante e a fazer uma queimada de restos de coisas que teve a cortar. Ou quantas vezes, mesmo em zonas remotas, existe lixo que pode refletir quando o sol incide de determinada maneira e causar reflexo. Portanto, reflexo do sol ou fumo de uma fogueira de sinalização não são necessariamente significado de ei, socorro, preciso de ajuda. Não, são apenas uma maneira de captar a atenção de alguém. Depois de captarem a atenção, vocês veem que esse veículo está dirigindo na vossa direção, ou as pessoas estão a vir na vossa direção porque captaram a atenção com o reflexo ou com uma fogueira de sinalização, com o fumo, aí devem empregar isto, por exemplo, num pau, tipo bandeira, e ativamente agitar à distância para perceberem, ok, espera aí, aquilo não era só fumo de alguém fazer uma queimada, ou não era só um pedaço de lixo ou de destroços a refletir, é mesmo alguém que precisa de ajuda, ou inclusivamente, depois de captar a atenção da pessoa, apitarem. Portanto, atenção a isto. Por vezes, há meios destes que apenas servem para captar a atenção, não significam necessariamente socorro. Para isso, depois têm que, ativamente, depois de captarem a atenção, sinalizar com outros meios que precisam de socorro. Claro que, obviamente, para além do que vocês estão a ver aqui, ainda existem meios ou instrumentos mais avançados tecnologicamente de sinalização, nomeadamente, por exemplo, os flares, que os americanos utilizam muito, por exemplo, nos carros, nos jipes, nas embarcações. Basicamente é como se fosse uma tocha incandescente. Tem, por exemplo, as pistolas lançadoras de flares ou lançadoras de foguetes, pistolas que lançam foguetes luminosos, e ainda beacons e instrumentos que vão enviar a vossa localização GPS para as autoridades, caso vocês estejam em dificuldades e carreguem num determinado botão. Mas eu aqui quis-me focar mais nas coisas mais simples e mais usuais que normalmente nós transportamos nas nossas mochilas, e portanto quis-me focar em coisas mais adaptadas para transportar às costas na mochila, coisas mais leves e não coisas tão específicas que muitas vezes se utilizam mais até em veículos. E pronto, sinceramente, espero que tenham gostado. Já sabem, sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicos de sobrevivência. Obrigado pelos vossos comentários, obrigado pelos vossos gostos, pelas vossas subscrições, pelo vosso apoio ao longo dos anos. Quem ainda não é subscritor, acho que já viram aqui trabalho suficiente como deve ser para, por esta altura, subscreverem o canal. E, meus amigos, vemos no próximo.